Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu fui criado pela minha avó Zenaide depois que a minha mãe morreu. Os meus 3 irmãos menores foram morar com parentes e por isso acabamos perdendo o contato. A minha avó já era bem velhinha e não pôde ficar com todos nós, mas sempre me lembrava de encontrar os meus irmãos quando eu crescesse. Ela tinha muita preocupação com eles e chorava pedindo a Deus para dar um bom futuro para cada um. A vovó era viúva e tinha a responsabilidade não só de cuidar de mim, mas também de se preocupar com o meu tio, que era alcoólatra e não trabalhava. A nossa vida não era fácil. Morávamos em uma favela e dependíamos das doações das irmãs da igreja que a vovó frequentava. E ela tinha muita fé em Deus de que um dia a gente iria sair dali. Mas o tio Irineu afirmava que dali seria só para o cemitério, porque pobre que nascia pobre morria pobre. O meu tio só abria a boca para falar bobagens. Nada se aproveitava do que ele dizia. E tinha dias que eu chorava de saudade da minha mãe e dos meus irmãos. E a vovó me consolava dizendo que iria tentar encontrar o endereço dos parentes do meu pai, para que pudéssemos visitar os meus irmãos e saber como eles estavam. E quanto à saudade da mamãe, a única coisa que ela podia fazer era pedir para Deus amenizar a dor que eu sentia. E quando eu completei 14 anos, a vovó me levou para tirar a minha carteira profissional e a minha identidade. Depois saiu comigo para procurar emprego e eu consegui um como balconista em uma lojinha de roupas infantis. E todo o dinheiro que eu ganhava ia direto para a mão da vovó. E eu me sentia feliz em dar o meu pagamento para ela, porque a vovó sempre fazia uma oração bonita pedindo para Deus fazer o dinheiro render mais e nos ensinar a usá-lo direitinho. E ela cuidava para não faltar nada em casa. E uma vez, o meu tio descobriu onde a vovó guardava o dinheiro e gastou todo no bar com mulheres e amigos. E por causa disso passamos o mês todinho sem gás. E para que não ficássemos sem comida, a vovó improvisou um fogãozinho. Olha, mas o tio Irineu não tinha jeito. Ele passava o dia bebendo na rua e atormentava em casa. E todas as noites era a mesma história. Mesmo com a vovó dormindo, ele a acordava, puxava a coberta dela e a mandava levantar para fazer o prato dele. E para evitar brigas, ela se levantava e fazia tudo o que ele queria. O meu tio era muito folgado e nem mesmo quando a vovó adoeceu e ficou acamada, ele nos deu paz. Não ajudou em nada e ainda queria ser tratado como rei. Mas eu não cedi às vontades dele. A minha única preocupação era cuidar da minha avó. Ela sim era minha prioridade e merecia todo o carinho do mundo. Poxa, eu trabalhava o dia todo, chegava em casa correndo, trocava minha avó, dava comida e ia para a escola. E quando voltava, trocava ela novamente. Muitas vezes eu passava a noite sem conseguir dormir, pois a minha avó gemia de dor nas costas e precisava ser virada constantemente. E foram dias difíceis para nós. Eu não sabia mais o que fazer, pois nenhum
médico, descobri a causa da sua dor. E no desespero, eu pedi para o médico, pelo amor de Deus, para ajudar. E ele teve a compaixão de nós e solicitou uns exames. E descobrimos que a minha avó estava com efizema pulmonar. Iniciamos um tratamento, mas ela parecia cada vez mais cansada, sem vontade de continuar a vida. Mas mesmo assim encontrou forças para me pedir que procurasse pelos meus irmãos. E em seguida pediu ao Senhor para aliviar a sua dor e conceder-lhe o descanso merecido. E na manhã de domingo, a minha avó passou muito mal e não resistiu. Aquele foi o único dia em que o meu tio não bebeu. Ele permaneceu sóbrio para resolver o que precisava ser feito. E foi um momento difícil, sabe? Porque eu não tive ninguém para segurar a minha mão e dizer que tudo ia ficar bem. Eu não recebi o abraço de um amigo e nenhum parente compareceu ao velório da vovó. Apenas o meu tio Irineu, eu e alguns vizinhos. E conforme os dias passavam, o meu tio continuava levando a mesma vida de sempre. E um dia ele olhou para mim e me mandou procurar um lugar para eu ficar, porque ele queria levar uma mulher para lá e eu com certeza iria atrapalhar. E a casa era dele. E todos os dias o meu tio me cobrava um posicionamento. E aquilo me deixou perdido, eu não tinha para onde ir. E como eu era menor de idade, encontrar um lugar para alugar era um desafio. Ninguém confiava em mim o suficiente para me alugar um cômodo. Mas a moça que trabalhava comigo, sabendo da minha situação desesperadora, decidiu me ajudar. Ela era mãe solteira e vivia em um lugar de 2 cômodos com o seu filho. E pelo fato de eu ser um garoto de 16 anos, a Vilminha não viu problemas em me levar para sua casa e eu fiquei muito agradecido. Combinamos de dividir o aluguel e as despesas e assim não ficou pesado nem para ela nem para mim. E o bacana era que a gente se dava super bem. A Vilminha, apesar de ter 25 anos, aparentava bem menos. E às vezes éramos confundidos como namorados. Mas ela sempre deixava claro que eu era apenas um pirralho bom para ser seu amigo. E como realmente a minha cabeça ainda era de garoto, eu nem pensava em romance. Eu tinha um objetivo em mente: terminar os meus estudos, fazer um curso profissionalizante, ganhar muito bem e ir atrás dos meus irmãos. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu me especializei em desenho técnico industrial e consegui um emprego em uma excelente empresa, o que trouxe uma grande mudança positiva para minha vida. E aos 22 anos, eu consegui comprar o meu primeiro carro. E o engraçado era que mesmo nesta fase eu ainda dividia o aluguel e as despesas com a Vilminha. Ela não namorava e não queria mais se envolver com homens, pois ela havia sofrido desilusões amorosas no passado. E na cabeça dela, todos os homens eram canalhas. Eu até tentava convencê-la de que nem todos eram iguais, mas ela estava decidida a focar apenas na criação do Nandinho. E para nós, a vida estava muito confortável e nenhum de nós queria se separar. Sabe, mesmo quando o dono do imóvel pediu a casa, nós decidimos procurar outro lugar juntos. A gente já se sentia meio que da família. E o filho da Vilma
me adorava. Enfim, conversando com a Vilma, eu comentei sobre os meus irmãos e que estava mais que na hora de procurar por eles e trazê-los para perto de mim. E a Vilminha me incentivou a fazer aquilo e eu fui atrás dos meus irmãos. Então, eu comecei a buscar por informações sobre o paradeiro deles. Fui atrás de pistas aqui e ali, até que cheguei a uma prima da minha mãe, a Cleusa, e foi ela quem me contou sobre o relacionamento conturbado entre os meus pais. Disse que eles brigavam muito por causa dos ciúmes dele. E em uma dessas brigas intensas, o meu pai agrediu a minha mãe e a minha avó o colocou para correr e decretou que a partir daquele momento ele era morto para elas. Olha, e aquela informação me deixou surpreso porque eu passei grande parte da vida acreditando que o meu pai era falecido. Eu nunca imaginei que ele estava vivo. A Cleusa me passou o endereço de um amigo do meu pai que tinha conhecimento de onde ele morava. E assim eu fui até a casa do seu Moacir. E quando ele me viu, eu contei quem eu era e ele nem acreditou. O amigo do meu pai foi tão simpático que nem queria me deixar ir embora. E depois de um longo papo, ele acabou me dando o endereço do meu pai. Eu estava extremamente confuso com toda aquela história e muitas vezes eu pensei em desistir de procurar por alguém. Mas a necessidade de esclarecer tudo era mais forte do que eu. Então eu reuni coragem e fui ao encontro do meu pai. Eu não estava familiarizado com a região, então dirigi muitos minutos pelas ruas do bairro até encontrar a casa dele. E quando eu estacionei o meu carro em frente ao boteco e desci, um homem de bigode já veio reclamando que eu não podia estacionar ali. E eu expliquei que só queria uma informação e ele me pediu para ser bem rápido. Então eu perguntei se ele conhecia o seu Edinaldo. E o homem, sem hesitar, respondeu que o único Edinaldo que conhecia era ele mesmo. E curioso, ele quis saber o motivo da minha busca. E eu disse que eu era o Hamilton, filho da Cirlei. Ele ficou parado olhando para mim como se estivesse processando a informação. E após processar a informação, ele perguntou sobre a minha avó, sobre o meu tio e no final ele perguntou o que eu queria. Indignado, eu disse para ele que eu era o filho dele. Entretanto, o homem diretamente respondeu que não era o meu pai, que eu era filho de outro e que os filhos dele eram apenas os 3 menores, que inclusive moravam até com a irmã dele desde a morte da minha mãe. E se ofereceu para me acompanhar até lá, para que eu pudesse revê-los e conversar com eles. E aquilo era exatamente o que eu queria. Fui até a casa da irmã dele para falar com os meus irmãos. E a condição financeira dela era próspera. A casa onde os meus irmãos residiam era elegante, confortável, e eles viviam como se fossem filhos de uma família rica. A minha irmã Gisele se tornou uma jovem arrogante, tratando as pessoas com desdém e nem quis pegar na minha mão e nem me dar um abraço. E quanto aos outros 2, o José Vinícius e o João Eduardo nem mesmo estavam em casa. E quando chegaram, ao serem informados que eu era o irmão mais velho deles, mal trocaram alguma palavra comigo. Sinceramente, eu fiquei com cara de paisagem. Agradeci o seu Ednei e a tia deles e retornei para minha casa e nunca mais busquei por eles. Meus irmãos estavam bem na vida
e não precisavam de mim. Por isso eu segui a minha vida trabalhando e conquistando as minhas coisas. E um dia a Vilminha começou a procurar uma casa para morar, dizendo que já era hora de seguirmos caminhos separados. E mencionou que logo eu poderia arrumar uma namorada e que não seria agradável acordar e dar de cara com outra mulher que não fosse ela. E eu respondi que eu não estava nem pensando naquela possibilidade. E ela afirmou então que eu tinha um problema porque todo rapaz naquela idade pensava em namorar, em ter alguém. E depois do que ela falou, eu comecei seriamente a pensar na possibilidade de encontrar uma pessoa especial. E saí em busca de uma mulher interessante. Mas eu só encontrava a garota que tinha a cabeça no mundo da lua. E eu, por ter passado tanto perrengue e tantas dificuldades, não queria dividir a minha vida com nenhuma delas. Mas não nego que eu saí com algumas. A Vilminha foi convidada para ser madrinha de uma amiga e estava toda empolgada, escolhendo vestido, sapato, maquiagem e penteado. E em tudo ela pedia a minha opinião e eu dava, mas nem parava para ver se realmente tinha ficado bacana nela. E no dia do casamento da amiga, quando a Vilminha saiu do quarto toda arrumada, eu confesso que eu senti algo diferente. Ela estava tão bonita, tão bem vestida, tão elegante, que comentei que naquela noite ela sairia do casamento casada. E a Vilminha respondeu brincando que seria um milagre. Eu a acompanhei no casamento não como padrinho, mas como convidado. Fiquei o tempo todo de olho nela e quando tive a oportunidade, disse que ela estava maravilhosa, a mulher mais bonita da festa. A Vilma pediu para eu parar de ser mentiroso, mas eu respondi que não era mentira e que estava realmente falando a verdade. Não sei que encanto foi aquele, mas eu me vi apaixonado pela Vilma. E na hora que voltamos para casa, eu falei tudo o que estava sentindo. E ela me pediu para parar porque o Nandinho iria ficar confuso com aquela conversa toda. Quando chegamos em casa, a Vilma foi tomar banho, depois deu banho no Nando e o colocou para dormir. E eu fiquei na sala assistindo televisão e pensando nela. E para minha surpresa, a Vilminha veio até mim, se sentou ao meu lado e perguntou se o que eu estava falando era verdade. E eu respondi que sim. E foi aí que a gente se beijou. E eu fiquei sabendo depois do nosso beijo que a Vilminha estava apaixonada por mim há algum tempo, mas não queria dizer nada por conta da nossa diferença de idade. E que nem era tanto assim, apenas 9 anos. A gente pulou todas as etapas de um namoro, porque já nos conhecíamos bem. Eu me mudei para o quarto da Vilma e o Nando foi para o meu, e a gente decidiu ficar juntos de verdade. E tempos depois, nos casamos apenas no cartório, porque a Vilminha achava que não era justo entrar de noiva na igreja. Vilminha me deu uma linda menina, a quem demos o nome de Sofia. E desde então, nunca mais nos separamos. Estamos juntos até hoje. Ela continua sendo a mulher da minha vida e eu, o homem dos sonhos dela. O Nando está com 27 anos e a Sofia com 17. Meu tio Irineu faleceu por conta da bebida. E quanto aos meus irmãos, nunca mais eu fui atrás deles.